Por aqui a gente segue agora para falar de mercado, para falar de política norte-americana. Estados Unidos tem um novo presidente. Esse novo presidente influencia todos os negócios em qualquer parte do mundo, né? Havia muita expectativa em relação à confirmação de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos. Hoje mesmo nós tivemos uma mostra de alguns fatores, né? Nós estávamos vendo o dólar recuando nos Estados Unidos, trazia um movimento diferente para os mercados, né? Deixa o produto americano também mais competitivo no cenário internacional. É natural que isso venha a ocorrer. Mas para falar sobre esses temas, nós vamos conversar ao vivo com Aaron Edwards, que é um norte-americano, que está nos Estados Unidos, vai falar um pouco sobre esses efeitos para nós. E Aaron, eu vou perguntar para você bem diretamente, né? Dentro desse fator política norte-americana, as mudanças que devemos ver, ou que às vezes não serão tão extremas, né, como foram, né, os impactos mais extremos, como da última vez que Donald Trump foi eleito, mas quais são as expectativas desta confirmação para o mercado agrícola? Boa tarde. Boa tarde. É uma excelente pergunta e com certeza tem impacto. Eu vou falar duas narrativas, depois vou falar a minha opinião. Uma narrativa é que a gente já sabe exatamente o que vai acontecer, vai ser uma repetição de 2018. Em 2018 teve guerra comercial, soja foi lá para baixo em Chicago e o basis, ou prêmio no Brasil, fortaleceu. E tem outra narrativa que fala, tá, só porque aconteceu lá atrás, não quer dizer que vai acontecer de novo. O presidente Trump é imprevisível e tem uma série de fatores que não quer dizer que a história precisa se repetir. Se a gente olhar a movimentação da soja em Chicago, desde a eleição, a confirmação da eleição do Trump, você vê que um dia parece, ou 2, 3 dias, a narrativa de um vence e depois a narrativa do outro, e ele não tirou as baixas de agosto, nem tirou as altas do começo, né, da virada de setembro para outubro. A gente está lateralizado, não sobe e desce numa gangorra, e essa faixa de negociação está ficando cada vez mais estreita, porque de fato nós não temos uma resposta, só pessoas dos dois lados dando suas opiniões. Aaron, e dentro de um cenário como esse, né, quando a gente fala em eleição de Donald Trump, a confirmação da sua eleição, a segunda coisa que se pensa, pelo menos para nós que somos do mercado agrícola, mas isso em qualquer aspecto, né, inclusive em negociações, principalmente que são relacionadas à eletrônica, à tecnologia, a segunda coisa que se pensa é em China, dentro desse universo de expectativas dessa atuação. Hoje já se enxerga alguma movimentação diferente da China em relação aos Estados Unidos? Olha, já tiveram notícias, né, de algumas empresas reduzindo sua dependência na manufatura chinesa. O Trump, ele se posicionou, ele tem, todas as suas políticas têm sido no sentido de ser protecionista, né? Limitando imigração, barreiras econômicas, né, tarifárias. Então, ele está entrando na Casa Branca com uma notícia, com uma postura protecionista, e nós vimos no primeiro governo dele essa mesma postura protecionista muito em relação à China. Dessa vez parece que é quase mais generalizado. Sim, ele está tomando medidas contra a China, mas ele também quer reduzir o apoio do governo americano à guerra, à Ucrânia na guerra, ele quer limitar o acesso através da fronteira do México, então parece ir além de somente a China. E a minha não tem sido pauta dessa rodada, a soja não tem estado em destaque da mesma forma que esteve em 2018, aqui nos Estados Unidos, pela ótica política. Em 2018, a soja era muito em pauta até 2017, antes de implementar. E quem está mais falando sobre a soja como pauta da guerra comercial hoje é o produtor brasileiro. Talvez isso é uma percepção diferenciada do produtor brasileiro, mas eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que muito possivelmente é mais uma torcida, porque se a soja for pauta da guerra comercial nos Estados Unidos, inevitavelmente vai favorecer o produtor brasileiro. Mas isso é uma narrativa que eu ouço muito mais de produtores do Brasil
do que politicamente aqui nos Estados Unidos. Eu tenho minhas dúvidas se a mesma guerra comercial de 2018 vai se manifestar com os mesmos efeitos no mercado da soja. E você, ao falar de soja, dentro desse universo, nós temos uma grande safra norte-americana se aproximando do final de colheita, que tem sido largamente vendida, né? A China tem se mostrado fortemente demandante dessa soja. Aqui no Brasil, nós estamos em processo de semeadura e o produtor brasileiro muito ligado a alguns elementos econômicos relacionados a dólar, que tem a ver com taxa de juros americanas, com o novo presidente dos Estados Unidos, tem a ver também com o chamado descontrole fiscal que há no Brasil, o dólar tem muita volatilidade, e ao mesmo tempo ele precisa negociar essa safra. Nesse aspecto, como que esse produtor brasileiro deve comercializar a sua safra nova, Aaron? Já que nós vimos algumas janelas muito boas de vendas, mas aqui nós estamos tendo, na verdade, uma safra de custo alto. A safra de custo alto, as margens estão mais apertadas, mas a verdade é que o câmbio atual está dentre os maiores patamares na história do câmbio, né? Quanto tempo que a gente gastou com câmbio acima de 6? Isso é exceção, isso é raro. Pode ser diferente no próximo ano? Pode, ou pode voltar para a normalidade. Então, o câmbio traz oportunidades. A gente está com o basis, ou o prêmio, forte, ou relativamente forte, pensando que talvez vai ser a maior safra brasileira, talvez a segunda ou terceira maior, mas vai ser uma safra gigantesca e com basis forte. Não faz sentido para mim que o produtor brasileiro esteja relutante em vender. Tem um preço relativamente forte pela soja do Brasil e tem um câmbio relativamente forte. A gente está no que eu chamo de temporada de venda. Entre vender agora, nesse cenário, nessas condições favoráveis, ou entrar no fim da fila tentando vender na safra, para mim é uma decisão muito mais prudente e cautelosa você aproveitar os níveis e os patamares atuais para você garantir uma margem. Isso é muito sensato, pelo menos para você comprar um fôlego ali no período da safra. Se você pode armazenar por conta, esperar até a próxima entre safra, se você pode estar preocupado em vender a produção dessa safra daqui a 9 a 12 meses, aí é outra coisa. Aí talvez pode ser um pouco mais paciente ou relutante, mas é minha opinião que o produtor brasileiro está pensando que poderia subir, acostumado com margens de anteriores e talvez ignorando algumas realidades muito pontuais e oportunidades pontuais do momento atual. Muito bem, Aaron, para encerrarmos aqui a nossa entrevista, em pensando nesse ordenamento e principalmente em demanda chinesa, como é que a China deve sinalizar a partir de agora? Porque a China, nesses últimos meses, comprou mais soja dos Estados Unidos, porque é onde tem soja, né? Mas ela se manteve comprando o máximo que dava do Brasil. Como é que deve ser o padrão de negócios da China a partir de agora, pensando também que ela já comprou, fez aquisições de volumes maiores agora anteriormente? Nós não estamos com uma demanda chinesa fraca. O que tem mudado dos últimos anos para cá não é que a China perdeu o interesse pela soja. O cenário é que nós estamos gradativamente no processo de recompor estoques. Então, dentro desse cenário, ainda tem demanda por soja americana, que está competitivo com soja brasileira, então demanda também pela soja brasileira, como você falou bem. A China, como comprador, ela, no momento atual, ela está pensando, se tiver uma guerra comercial na eleição do Trump, quero garantir que eu construí uma folga. Mas se a gente pensar nessa queda de braços, quando chegar o momento da safra, se tiver uma safra cheia, não tô falando que necessariamente o número do USDA está cheio, mas 155, 160, se for uma safra cheia, ou os 169 projetados, quem que vai ter mais força de poder de barganha? A China, que já vem comprando soja contra o produtor brasileiro que precisa vender e não se programou, ou o produtor brasileiro que fala, não, agora eu vou segurar minha soja, não vou vender para a China
e a China fala, tudo bem, eu venho comprando. Então, o fato que tem demanda ativa, para mim, a gente tem que falar, tá, beleza, tem demanda hoje, vai ter demanda na safra brasileira, mas também vai ter muito mais oferta na safra brasileira. Então, como que eu quero competir com os demais produtores do Brasil? Quero estar no fim da fila vendendo para a China, que vai estar comprando, ou eu vou falar, não, deixa eu já vender logo um lote para eu poder passar essa barrigada da safra que costuma pesar nos preços.